Por onde eu começo? Né? Essa é uma pergunta interessante. Por onde eu começo a produzir as minhas mudas de alta qualidade, pessoal? Né? Nós já sabemos sobre o açaí, sabemos as oportunidades que existem no mercado, sabemos o que mudas de qualidade nos proporcionam, sabemos o que são mudas de alta qualidade. Agora, por onde eu começo a produzir elas? Tá certo? O primeiro passo, pessoal, é a gente construir as instalações. Tá? Todas as etapas que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu vou estar explicando elas detalhadamente em cada um dos dias. Como eu estou sendo aqui detalhista, eu vou ser nos próximos dias também, tá? Outra coisa, pessoal, aproveitando, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir nossa live, tá? Curtam nossos vídeos, assistam aí nossos vídeos que tem também no canal, se inscrevam, aproveitem o conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. Primeira etapa, construção das instalações, tá? O que seria a construção das instalações? Vamos lá, pessoal, construir nosso viveiro. Vou dar exemplo para vocês amanhã sobre a construção de viveiros, tá bom? Construção dos nossos viveiros, construção dos nossos espaços que nós vamos usar, espaço para preparação do saco de mudas, espaço para a gente fazer o tratamento do nosso esterco, para a gente ter produção de adubo orgânico, de compostos orgânicos, tá bom? Então, essas instalações são o nosso primeiro passo, tá? A gente tem que ter essas instalações aí pelo menos definidas. E não se preocupem, tá, pessoal? Eu vou dar exemplos de construções viáveis para baixo investimento e para alto investimento. Não se preocupem com isso. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, então não percam, tá? Então vamos lá. Tempo necessário para essa etapa? Variável, né? Porque a gente vai depender de mão de obra, de material para fazer a construção, enfim. O investimento também varia bastante. Como eu falei para vocês, vamos ter instalações de baixo investimento e de alto investimento, tá? Mas esse custo normalmente costuma ser o mais alto dentre as etapas que eu vou falar daqui para frente, tá? Então a preparação das instalações, que na verdade eu botei até custo, mas fica até meio ruim, né, de falar isso aí, porque na verdade é um investimento que você está fazendo, tá? É um investimento. O investimento nessa etapa ele é mais alto do que nos outros, tá certo? Segunda etapa, aquisição de sementes e de sacos de muda. Eu vou falar sobre a aquisição de sementes, vou falar sobre a aquisição, né, e a escolha dos sacos de mudas para vocês. O que isso influencia? É muito importante a gente saber sobre isso, tá? Tempo necessário, também variável, porque depende de transporte, depende de onde eu encontro meus fornecedores, tá bom? E o investimento? Baixo. A aquisição de sementes e de milheiros de sacos de muda normalmente é um investimento baixo comparado aos investimentos, né, aos custos também das outras etapas, tá certo? Vamos dar um exemplo. Um saquinho de semente hoje com aproximadamente de 600 a 800 sementes da Embrapa, ele custa em torno de R$50, tá? Então, vale a pena, compensa, né? Beleza. Terceira etapa, pessoal. Semeio das sementes, né? Semeio das sementes, o que é o semeio das sementes? Eu semear elas, eu botar elas em um ambiente para elas germinarem, tá? O tempo necessário, baixo, a gente consegue fazer isso de uma forma muito prática, principalmente se a gente seguir o conceito de germinador. Se nós fizermos um germinador, ou berçário, né, ou semeadeira, como algumas pessoas chamam, é muito prático e muito rápido, tá? Então o tempo necessário para a gente fazer o semeio é baixo, tá? E o investimento também é baixo, né? Praticamente vai ter só investimento de mão de obra, né? E assim, se a gente for contabilizar isso em diárias, é muito rápido o serviço. Quarta etapa, pessoal, preparação dos sacos de mudas, tá? O tempo é variável, né? Porque isso aí depende da mão de obra que você tem disponível. Isso depende também de alguns insumos agrícolas que podem ter um tempo de transporte, dependendo de onde você for adquirir eles, tá certo? Que a preparação do saco de muda, o que é? A gente vai preparar o substrato, né? Aquele preenchimento do saco de muda, aquela terrinha, aquele substrato que a gente usa, e vai preencher os sacos de muda realmente, tá? Então é uma etapa completa disso aí, dentro desse quarto passo que eu tô falando para vocês. O investimento é médio, porque a gente já vai ter compra de insumos agrícolas, que acaba encarecendo um pouco essa etapa,
né? Nesse caso aqui vai ter calcário, vai ter superfosfato simples, tá bom? Então adubo orgânico, tá certo? Que são os estercos, né? Enfim. Então tem um investimento um pouquinho maior, tá? A quinta etapa, o acompanhamento da germinação, pessoal. A gente começa a acompanhar nossas sementes germinando. Aqui a gente já consegue ter um prazo um pouco mais definido, de 30 a 45 dias é o que leva nossas mudas para germinarem e se desenvolverem no nosso germinador, para que a gente possa tirar elas de lá e colocar nos saquinhos de mudas, tá bom? Essa etapa, se o produtor não tiver possibilidade de construir um germinador e já quiser fazer o semeio direto, que a gente chama assim, né, o direto no saco de mudas, ele pode fazer esse semeio lá e ele não tem essa preocupação, não tem esse acompanhamento da germinação, tá? E o investimento é baixo. Sexta etapa, pessoal, repicagem, que é justamente o que eu falei para vocês, é o tirar do germinador e colocar no saquinho de mudas. Se o nosso germinador aí, se nós usarmos o germinador e quisermos passar para os saquinhos de muda, a gente faz a etapa da repicagem, tá? O tempo necessário é médio, o investimento é baixo. Basicamente, a gente tirar elas de lá e colocar no nosso saquinho de muda. A gente tem vídeo sobre isso, tá, pessoal, no nosso canal. Temos também o manejo fitossanitário, que a gente vai começar a manejar nossas mudas dentro do viveiro. São aqueles 8 meses, 10 meses que nossas mudas passam no viveiro. Então, o tempo necessário é alto. Nós vamos passar aí 8 meses acompanhando nossas mudas, né? E o investimento também é alto, porque a gente vai ter compra de insumos ao longo desse tempo, né? Alto que eu digo, pessoal, é em comparação às outras etapas, tá? A gente vai sempre procurar algo que seja financeiramente viável para o produtor, que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Temos aí a adubação dentro do viveiro, né? Que a gente tem aí a questão da adubação foliar. O investimento também acaba sendo um pouco mais alto por conta da compra dos insumos, tá bom? E ela começa a partir do primeiro mês após a repicagem e segue até o final, até nossa muda ir para o plantio, ela segue essa adubação, tá bom? Tratamento de pragas e doenças acaba sendo por isso que eu botei um asterisco aqui, que ela acaba sendo opcional caso eu tenha incidência de pragas e doenças, eu tenho que fazer o tratamento. Então, o tempo é variável e o investimento é médio, tá bom? A rustificação é nossa última etapa, pessoal. E a rustificação, pouca gente fala na rustificação. A rustificação é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Ela vai ser a etapa de adaptação da nossa muda antes dela ir para o campo. Então, a rustificação é uma coisa que a gente adota no nosso manejo e a gente vê resultados expressivos, pessoal. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês ao longo aí das nossas lives, beleza? Então, mostramos aí 10 etapas, pessoal, para a gente produzir nossas mudas, que é justamente o que a gente vai seguir daqui para frente, tá certo? Vamos detalhar bem cada uma dessas etapas para que vocês tenham aí uma produção de mudas de alta qualidade e tenham um bom desempenho delas no campo, ou também tenham um alto valor agregado para vocês, caso vocês sejam viveristas, tá, pessoal? E a gente vai chegando ao fim da nossa primeira